Eu não renovaria com o Fernando Diniz pro ano que vem, independentemente se a gente ganha ou não a Copa do Brasil. É claro que se ganhar a Copa do Brasil é impossível não renovar com ele. Mas assim, momento de opinião é que assim, para a temporada do ano que vem, pensando no futuro do Vasco, no bem do Vasco, e pensando também, eu sei que muita gente vai dizer: "Ah, mas o problema é dos jogadores, que os jogadores são malandros, aqueles jogadores". Sim, eu mesmo falei a mesma coisa e eu falo. O problema do Vasco há muito tempo são que alguns jogadores desse elenco são totalmente descompromissados com o Vasco. Eles não têm nenhum compromisso, eles escolhem as partidas para jogar. Isso aí é um fato e todo mundo sabe. Também precisava fazer um limpo ali. Mas independentemente disso, eu sou um dos caras que mais defendeu o Diniz nesse ano. Todo mundo que vinha falar para mim mal do Diniz, eu não, Diniz, Diniz, Diniz. Não é que eu odeio o trabalho do Diniz, só que uma coisa que eu gosto da pessoa do Diniz. Eu acho que ele combina muito com o Vasco. O jeito dele, sabe? Eu acho legal porque, Vitória Vascão. Só que assim, eu tenho muito medo de qual Vasco vai entrar em cada jogo. Sabe? Isso aí me deixa muito, muito receoso. Isso me faz pensar assim, eu acho que o Diniz não é confiável. Porque assim, tem jogos que o Vasco vai golear. E aí já tem jogos que a gente não sabe se a gente vai entrar em campo, o Vasco do 5-1 contra o Inter, o Vasco do 6-0, o Vasco do 3-1 contra o São Paulo, ou se vai entrar o Vasco que tem umas derrotas assim, o Vasco que perde pro Juventude. Aí muitos vão dizer: "Ah, mas todo time tem essas oscilações". Sim, todos os times têm. Mas o time do Diniz, quando joga mal, é muito mal. É muito mal. Então, assim, o fator casa também, eu não sei o porquê. O fator casa esse ano não funcionou. A temporada do Diniz, eu acho que a gente tem 18 derrotas. Eu não sei se é 18 derrotas na temporada ou 18 derrotas com o Diniz. Eu acho que é 18 derrotas na temporada do Brasileirão. São 18 derrotas no Brasileirão. Me corrija aí se eu estiver errado nos comentários. Só que o seguinte, é muito difícil eu defender um técnico que eu não sei qual técnico, qual estilo de jogo a gente vai ter. Eu gostaria muito que a gente fosse campeão da Copa do Brasil. E eu sei que os jogadores têm muita culpa nisso. Por quê? A gente poderia chegar nessa semifinal da Copa do Brasil de uma maneira. Você já pensou o jeito que a gente podia chegar? A gente podia chegar. Se o Vasco ganha do Juventude, se o Vasco ganha mais duas partidas depois que tinha feito ali 43 pontos, a gente tinha 8 partidas para fazer 4 pontos. O que todo mundo podia falar? O Vasco abandonou o campeonato para jogar a Copa do Brasil. Pronto, ninguém ia falar nada. Fez, já não tem chance nenhuma de rebaixar, fez 46, fez ali 47 pontos, ponto, tá de férias. A gente podia até poupar jogador nessas últimas 3 rodadas, entrar de sacanagem mesmo, porque era só mais 4 pontinhos. Eu sei, não fomos para a última rodada, mas não foi por mérito nosso. Isso me irrita muito, isso tem que começar a irritar o torcedor. Esse negócio de ir para últimas rodadas dependendo de resultados dos outros é muito ruim. Porque assim, a gente ia ir para essa última rodada sem depender da gente, porque o Vasco ia ter que levar o time titular, ia ter que jogar um jogo da vida para ganhar, ou tentar no máximo ali um empate para se salvar. E dependendo, eu acho que até com o empate, dependendo da combinação, o Vasco podia cair, o Vasco ou o Galo. Era muito difícil, mas podia. E aí o Galo ia querer ir para cima também, ia virar um embate ali. O Vasco teve, isso me indigna muito, só de pensar que aqueles jogadores e o Diniz também, todo mundo tem culpa, colocaram o Vasco quase em uma situação de ir para a última rodada na Bacia das Almas. Isso tendo 43 pontos com 8 rodadas de antecedência. Isso tem que indignar o torcedor. E isso tem que chegar na diretoria, que tem que pensar, que tem que ter profissionalismo, tem que pensar assim: isso não pode acontecer numa instituição séria. Não pode perder 6, 7 partidas seguidas. É inadmissível. O Carille caiu por muito menos, sabe? Então, assim, eu torço muito pro Diniz começar a dar certo. Se não for pro Diniz ficar. Se
Se for pro Diniz ficar pro ano que vem, ele vai ficar. Isso aqui é uma opinião minha. Ele vai. A opinião minha é que eu não renovaria, mas a minha opinião não serve de nada. A opinião da diretoria é que ele vai ficar e ele vai renovar. Mas assim, se começar o Carioca e se começar o Brasileirão de novo com 4 derrotas, tem que mandar embora. Eu prefiro um técnico que quando ganha, ganha de 1-0, mas que tem um padrão tático. Porque assim, é lógico que tem. É outro contexto o Mirassol. Mas você pega o Mirassol, é um time que sabe jogar bola, é um time que sabe o que vai fazer, que sabe o que vai fazer para marcar e que sabe o que vai fazer para atacar. Então, isso eu sinto muito falta no Vasco. Tem horas que parece que o Vasco não sabe o que fazer. E isso não é só também problema do Diniz. Isso vem desde a época do Ramon Dias, desde a época do Paiva. Tem horas e tem momentos que o Vasco não sabe o que fazer. Isso me irrita muito. Tem momentos que parece que o Vasco desaprende a jogar bola e tem coisas que você vê que time rebaixado não faz, coisas que o Vasco faz. O desespero que o Léo Jardim muitas vezes tem nas saídas de bola, isso me irrita muito também. Eu acho que isso tem que ser cobrado. Isso não pode ser normalizado. Se o Vasco quiser voltar a ser grande, a ser um gigante como sempre foi, a começar a brigar pelos principais títulos, nós torcedores temos que cobrar o Vasco igual do tamanho que ele é. Nós não podemos pedir para renovar com o jogador apenas porque a gente gosta dele. É igual assim, o Léo Jardim é muito bom goleiro, eu gosto muito do Léo Jardim, mas o Léo Jardim ter o maior salário dos goleiros do Brasil, eu não acho que é para isso tudo. O Léo Jardim viu, ele sabendo que ele é o ídolo, que ele é ídolo do Vasco, já se tornou sim um ídolo para muitos torcedores. O que, que o staff dele fez? Nós vamos jogar para a torcida e vamos forçar o time. O Vasco não vai querer perder você. O cara sentou para ele e falou: Léo Jardim, a diretoria não vai querer perder você, nós vamos pedir um salário alto mesmo. E eles vão pagar, porque eles não querem perder você. E não podia mesmo perder o Léo Jardim. Mas será que precisava ter um salário astronômico desse? Ah, mas o Palmeiras queria levar, não sei. Se não puder, a gente tem que pensar no futuro do time, a longo prazo. Um salário de 1 milhão para um goleiro, 900 mil, acho que 950 mil, é muito alto. Eu não entraria nessa, sabe? Tem que haver cobrança dos jogadores. O Vasco não pode ter um banco de reservas totalmente ineficiente igual o Vasco tem. Eu acho que o banco do Vasco é um dos mais improdutivos de todos os times da Série A. Tem muitos jogadores. Para você ter uma ideia, eu tava dando uma olhada, eu não lembrava que o Jean Menezes ainda está no Vasco. Tá lá. Tem lá o Garré, que ninguém usa. Não sei, eu até acho que o Garré tem uma certa qualidade, mas o Garré não é usado. O Vasco tem jogadores ali há muitos anos, e esse é ano após ano. Por exemplo, tem lá o Vitor Luiz, não é um jogador, foi um jogador mediano. Ninguém usa o Vitor Luiz, prefere usar o Pumita improvisado que usar o Vitor Luiz. Então, pra que a gente tem o Vitor Luiz no elenco? E ainda renovaram com o Vitor Luiz. Então, assim, essas coisas que acontecem no Vasco me irritam muito. E tem que mudar. Tem que mudar. Tem que haver mais profissionalismo. Tem que haver mais cobrança. A diretoria, eu não sei se aumentou a cobrança, mas a impressão que dá é que não há cobrança. Tem que haver cobrança. O time tem que ter uma mentalidade campeã. Tem que trazer jogadores, por mais que sejam jogadores até em fim de carreira, mas jogadores campeões. Líderes de elenco, sabe? Eu gosto muito do Verratti. Eu vejo ele é um líder. Mas o Verratti não foi campeão. O Léo Jardim nunca foi campeão. O Léo Jardim jogava lá no Lille da França, era acostumado a tomar goleada de todo mundo. Então isso influencia o time. Você pegar ali jogadores ali, o Coutinho, que teve uma carreira grande, deixa eu ver, o David, o Tietchan foi campeão em vários lugares. E eu devo estar esquecendo de alguém, mas são poucos jogadores, pouquíssimos jogadores que chegam no Vasco e são campeões. E isso precisa mudar, a gente precisa ter gente com vontade de vencer. E isso é uma coisa que faltou no Palmeiras, para você ver isso tanto que influencia. O Flamengo tem lá jogadores, tem fim de carreira, mas jogadores que jogaram na Europa, jogadores que jogaram na seleção brasileira, jogadores acostumados em jogos grandes.
Aí o Palmeiras foi lá e contratou um tanto de moleque novo, que tem até certa qualidade, mas gastou muito dinheiro. Chega no momento de decisão, são esses jogadores que aparecem. O Neymar, você pode falar o que for do Neymar. Chegou no momento de decisão, o Neymar foi lá, praticamente impediu o Santos de ser rebaixado. É muito difícil o Santos ser rebaixado agora na última rodada. Porque jogador grande faz a diferença no momento certo. E eu espero do fundo do meu coração que o Coutinho decida e apareça no momento certo nessa Copa do Brasil. Porque eu acho que o Coutinho tá devendo. O Coutinho tá devendo. Pode apresentar um pouco mais de futebol. Porque eu acho que o Coutinho ainda é novo. Ele recuperou a sua forma física. Ele fez boas partidas. Mas eu acho que ainda falta aquele jogo e aquele momento, sabe? Pro Coutinho, assim. O Coutinho chegou e decidiu. Igual o Neymar não tinha feito isso também. O Neymar não tinha jogado praticamente quase nada. O Neymar, na última rodada, pôs o jogo no bolso. Machucado, foi lá. Sou aqui, eu sou o Neymar, eu fiz 3 gols e eu salvei o Santos. Eu acho que o Coutinho precisa de um jogo assim, ó. Eu sou o Coutinho, eu vim aqui e eu coloquei o Vasco na final da Copa do Brasil. Se vai ganhar ou não é outra parada. Mas o Coutinho tem que ser esse jogador. Porque é o único que tem essa capacidade no elenco. E é isso que é preciso. É isso que é preciso pro Vasco. Eu quero um Vasco grande. Eu quero um Vasco que vai ter profissionalismo, que tem cobrança. Que o jogador não vai lá para ficar no banco de reserva. Eu quero um Vasco que jogador não aceite ficar no banco de reserva, que queira brigar para ser titular. Me incomoda muito esses jogadores que amam ficar no banco de reserva. Ficam um ano no banco de reserva. Ah, tô feliz de ficar no banco de reserva. Não, o jogador tem que querer ser titular. O jogador tem que brigar, tem que chegar no técnico. O Thiago Mendes, ele estava fora de forma. Ele não estava bem. Mas eu sei que quem acompanha viu. Saiu a matéria que o Thiago Mendes chegou no Diniz e chegou no Pedrinho e falou: eu quero jogar. Por que eu não tô jogando? O que tá acontecendo? E aí diz que o Pedrinho e o Diniz sentaram com ele e mostraram: ó, os números no treino assim, 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 você tem que melhorar nisso, nisso. E ele foi lá, melhorou e jogou de titular e jogou bem. Provavelmente vai ser titular na semifinal da Copa do Brasil. Então eu quero jogadores que se incomodam. Sabe assim, parece que o Vitor Luiz não se incomoda de ser um banco eterno. O Pumita se incomoda de ser banco. O Pumita quer ser titular. Eu acho que dos reservas ali, o único que se incomoda é o Pumita. E era o Thiago. O Verratti eu sei que não gosta, mas o Verratti entende a fase ruim que ele tá. O Matheus França parece que veio mesmo para ser reserva. Eu enxergo, já no Matheus França, eu enxergo que ele tem uma qualidade. Só que ainda tá muito fora de forma. Mas eu não sei também se eu renovaria com o Matheus França. Os zagueiros são muito bons, mas estão precisando mostrar um pouquinho mais. Então vamos ver se esses jogadores. O Cuesta eu acho muito bom jogador, o Robert Renan muito bom jogador. Vamos ver como vai ser na Copa do Brasil. Porque assim, se você perguntar para a maioria do torcedor vascaíno, ele não tá muito empolgado. Isso é até bom, sabe? Porque esses jogadores, é muito bom eles chegarem sendo azarões mesmo. Porque eles vão ter que dar a vida. Eles chegarem jogando fofo, entrando na dividida fofo, não ia passar nunca. Agora eles são os azarões. Vamos ver como que vai ser, tá? Deixa seu comentário aí, o que que você acha. Eu ia falar mais coisa aqui, mas o vídeo já tá com 13 minutos, tá muito grande. E fica pro próximo vídeo, beleza? Valeu, se inscreve no canal aí, por favor. Eu não gosto de ficar mendigando essas coisas, mas se inscreve, precisa disso, precisa de curtida, precisa de comentário, comenta Vasco aí, comenta o que que você acha do que eu falei. Fala qualquer coisa, discorda do que eu falei, fala que eu só falei merda. Fala se você quer que o Diniz fique, se quer que o Diniz vaza. Deixa uma curtida, comentário aí, o que você puder fazer. Mas ajude a gente a levar esse vídeo para mais vascaínos. A gente alcançar os vascaínos aí, de vascaíno para vascaíno. Beleza? E se Deus quiser, vamos ver como que vai ser que a gente vai passar do Fluminense. Vamos. Deus vai abençoar aí. Beleza? Valeu, tamo junto.